Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10 da noite, horário de Brasília, aqui pela TV Brasil e também pela sua Rádio Nacional. Vasco e Botafogo estão na final da Taça Rio. Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão nas semifinais do Paulistão. Falta um, Ponte Preta ou Santos. Na Bahia, o Vitória completa 10 vitórias em 10 jogos no primeiro turno, no turno classificatório do Campeonato Baiano. Os outros campeonatos estaduais também entrando em suas retas finais. Essa semana começa a quarta fase da Copa do Brasil e os brasileiros voltam a campo pela Copa Libertadores. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, do meu lado esquerdo, o jornalista Rodrigo Campos. No estúdio da TV Brasil em São Paulo está o técnico do Ituano, ex-jogador campeão do mundo na Copa de 2002, o Roque Júnior. Mais um convidado no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro é o ex-jogador Leandro Ávila, ele que também é técnico de futebol. E do meu lado direito, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, 10 estados brasileiros estão fora das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Na Série A, as equipes representam 8 dos 26 estados, além do Distrito Federal. E, de acordo com o artigo 21 do regulamento atual do Campeonato Brasileiro, abre aspas, as equipes só vão poder jogar no limite da jurisdição de sua federação, ou seja, vender mando de campo não pode mais. Por isso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: você acha certo que os clubes mandantes não possam jogar fora de seus estados no Brasileirão? Prática comum, inclusive agora no Campeonato Paulista, né? Você acha certo que os clubes mandantes não possam jogar fora de seus estados no Brasileirão? Você participa no nosso facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e também no nosso WhatsApp, é o 21 971 48 9270. Boa noite, Rodrigo Campos. O que você acha dessa medida? Um forte abraço, muito boa noite, Bocage. Antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho e pelo convite, é muito bom estar aqui. Olha, eu estou até emocionado, porque é tão difícil concordar com alguma coisa que vem da CBF, mas dessa vez eu concordo. Eu acho que essas grandes equipes do futebol brasileiro formaram um número muito expressivo de torcedores em todo o país. Mas dentro do seu estado, melhor dizendo, é que se concentra o maior número de torcedores. E aí eu me coloco sempre no lugar do torcedor. Aquele cara que vai um jogo quarta-feira à noite, chovendo, sai do jogo 1 hora, 2 horas da manhã, dia seguinte vai trabalhar, um jogo mediano. Aí chega naquele grande jogo, domingo clássico, ele quer levar o filho para ir, o jogo é disputado a quilômetros de distância. Sinceramente, dessa vez eu me rendo, eu concordo com essa decisão. Muito bem, primeiro voto para o sim. Roque Júnior está na linha com a gente, já podemos chamar o Roque Júnior. Roque Júnior, boa noite, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola. E você acha certo que os clubes mandantes não possam jogar fora de casa? Boa noite. Boa noite a todos aí, principalmente ao Leandro aí, que nós jogamos junto aqui no Palmeiras. Fazia tempo que eu não via ele, acho que a última vez que nós nos vemos foi no Paraná. Eu concordo com isso também. Acho que os clubes não podem sair como vem saindo e jogar fora do seu estado. Eu acho que no estado é o limite. Eu acho que esse não é o problema. O problema é de uma organização melhor. Eu acho que tem que se organizar melhor o futebol brasileiro para que isso aí não aconteça, né? Mas concordo que tem que ser mantido no mínimo dentro do estado. Ok, então, 2 votos para o sim. Leandro Ávila, pode dar boa noite para o seu amigo, desde já, seu ex-companheiro de Palmeiras. Mas para você, a pesquisa de hoje, qual seria a sua resposta? Boa noite. Boa noite, um abraço aí, Roque. Abração. Eu acho o seguinte, eu penso de 2 formas. Eu concordo com o que foi falado, mas eu também acho o seguinte, às vezes você tem a burocracia no Estado, que é no caso do Maracanã, que é o descaso que estava, né, e abandonado. É o Botafogo que não gostaria de emprestar o estádio para outra equipe por causa da violência que estava. Então, o clube, muitas vezes, se vê motivado a botar fora do estado. Obrigado até. Obrigado. E também, por um outro lado, dar oportunidade a outros estados que sempre comparece a torcida, que é o caso de Brasília, é o caso do Nordeste, do Norte. Sempre quando vai time do Rio para lá, eles
jogam com grande público. Então, acho que tinha que ver caso a caso. Mas você vota sim ou não? Não tem caso a caso. Não, eu voto não. Vota não, muito bem. Mais um voto, primeiro voto para o não. O Carlos de Brasília, lamentável essa decisão, porque o meu time fora do Rio tem uma arrecadação muito maior, é a justificativa dele. O Rafael do Rio de Janeiro, acho que os clubes devem jogar em suas cidades de origem. O pessoal aqui está mais dividido. Peraí, Márcio Guedes. O Dori Edson de Cariacica, no Espírito Santo, ele mandou uma foto para a gente. O que seria do futebol carioca no futuro? Acho que cada clube manda seus jogos onde quiser, é a opinião dele. Da mesma forma, o Emerson de Guiricema. Acho que sim, cada clube tem o seu próprio campo, não é preciso alugar, não. Jogar fora. E por fim, Márcio Guedes, no nosso Facebook, o Elias Meirelles de Ritápolis, Minas Gerais, diz que não, o Brasil é imenso e tem muitos campos, como disse o Leandro, para serem aproveitados. E o José Laelson diz que não, sou contra, deixa de trazer benefícios. Ele é de... Para a cidade, ele é de Cupira. Cupira? Cupira. Esse nome. Seu amigo, Um abraço ao Nelson Roineff. Nelson Roineff está pesquisando essa lá. Mas o Rodrigo já esteve lá. Em Cupira. Já teve um grande amor lá em Cupira. Não me comprometa, Márcio. Leandro já jogou em Cupira? Ainda não. Ainda Vou não. chutar então. Posso Pode chutar? chutar. Goiás. Errou. Nem fronteira é. Nem fronteira, Nem fronteira é. Muito obrigado a você que fala de Pernambuco, lá em Cupira, José Laelson. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite. O pessoal gosta desse negócio. É bom, né? Às vezes comenta mais isso que propriamente... É educativo, né? É educativo. Tem 5.530 municípios, acho que o Brasil tem, né? Nosso amigo até mandou toda uma lista. Você não lista. pesquisa. Quem conhece, nenhum geógrafo no Brasil sabe isso aí. Estudar. Trabalha no IBGE, o cara não sabe o nome dos 5.500 municípios. Mas olha, eu concordo com o que falou o Rodrigo, com o que falou o Roque Júnior, e também com o que falou o Leandro Ávila. No começo você falou que estava pensando nos clubes que não são mandantes, que eu acho absurdo que esses clubes vendam, porque eles equilibram tecnicamente. Agora, se você é mandante, se o mando é seu, ninguém sai prejudicado se você escolher jogar em outro local. Ninguém. Não prejudica ninguém, só a si próprio, talvez pelo aspecto esportivo. Então é o seguinte, com o problema financeiro gravíssimo que os clubes atravessam... Mas a alegação, então vamos esclarecer o que foi que aconteceu. No ano passado houve um jogo América Mineiro e Palmeiras, que o América Mineiro vendeu o mando de campo na reta final do Campeonato Brasileiro, para uma cidade onde a torcida do Palmeiras era muito grande. E aí o Atlético Mineiro reclamou e levantou essa bandeira que acabou sendo aprovada no regulamento. Eu acho que o Leandro falou caso a caso ali, né? Eu acho que é isso aí. Mas eu acho que você, nesse caos que é o futebol brasileiro, caos econômico, clubes às vezes com pires na mão, você impedir que eles, de uma forma ou de outra, ganhem mais dinheiro, eu acho que num contexto ideal, em outro país, eu talvez eu dissesse sim para isso aí. Mas no momento eu prefiro ficar com o não, caso a caso. Por exemplo, esse caso do América Mineiro, então, seria estudado e a confederação diria, daí não dá. Assim não... Até porque, aí eu volto a você, Leandro, e vou ao Roque também nessa situação. A gente tem um povo fala. A gente foi às ruas e ouviu o torcedor também. Vamos ouvi-los agora. Não. Porque eu acho que tem torcedores flamenguistas fora do Rio de Janeiro e de outras cidades que merecem ver o time por perto. Eu acho essa atitude errada, eu acho que tem o direito de jogar fora, isso vai trazer perdas, né? Acho que vai sair perdendo, não vai sair ganhando. Então eu acho que esse entretenimento tem que ser livre, não tem que ser monopolizado, não tem que ser crítico ao ponto de restringir, né? Acho que isso tem que ser livre para todos. Perde bastante, porque assim como o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, tem torcida pelo Brasil inteiro. Então, a outra parte do Brasil poderia prestigiar o seu time e nessa situação não tem condições de poder presenciar o jogo no seu estado. Na realidade, o futebol é universal, né? Está limitando o nosso poder de torcida, de competição. Então, não é porque ele está jogando dentro de casa, né, que o incentivo tem que ser maior por causa disso, enfim. Eu acho que limita o nosso futebol, limita o nosso esporte, e acho que a gente só tem a perder com isso. Não vejo o porquê dessa decisão, não. Olha aqui, juntando todas as opiniões aqui, uma boa solução seria estabelecer uma cota. Você, por exemplo, tem 38 jogos do campeonato, você pode no máximo 3 ou 4 vezes fazer isso.
Dos 19. Exatamente, você não vai marginalizar a torcida de outros estados, não vai marginalizar a sua própria torcida aqui. Se houver um jogo realmente importante, podia fazer assim, nas duas rodadas, ninguém muda nada. Se você estabelecesse parâmetros para isso, eu acho que agradaria todo mundo. Inclusive, o Martim Fernandes, que é do blog Bastidores, do Globoesporte.com, levantou essa situação na sexta-feira, que 2 pontos do Campeonato Brasileiro podem mudar do regulamento. Um é essa proibição. Pode ser que a CBF, nessa semana agora, mude essa decisão. E o outro é permitir a grama sintética, que a partir de 2018, pelo regulamento, está proibida. É o caso do Atlético Paranaense, mas a CBF estuda essa possibilidade de não mais proibir a grama sintética. Mas só para a gente encerrar a pesquisa, Leandro, na Série A, só 8 estados têm representantes no país, né, na disputa. Então, com isso, somos 26 e mais o Distrito Federal, outros 18 não poderiam ver jogo algum. Justamente, é isso que a gente estava comentando, né? Porque você vê, às vezes, você vai jogar no Maracanã, o time não está bem, a torcida não vai, aí o time leva prejuízo. Era um caso, de repente, de colocar uma cota dessa para o time jogar em Manaus, sabe que vai ter estádio cheio, dá a oportunidade do povo de lá acompanhar o seu time vai pouco e vai, e atrapalha. Justamente. Está irritada, lá fora não. Aí joga, às vezes, para a Volta Redonda, que é um bom estádio, mas que a torcida não vai. O clube acaba tendo prejuízo também. Então, acho que devia ser um pouco mais maleável essa lei. Exatamente. E aí, Roque Júnior, só para a gente realmente finalizar, se a gente considerar as séries A, B e C, 10 estados não terão futebol nessa situação, incluindo aí Distrito Federal e Amazonas, que tem arenas de Copa do Mundo, Roque. Assim, terão futebol, sim. Eu acho que não terão futebol na elite porque não estão preparados para isso. Eu acho que a gente não pode beneficiar times ou estados que não estão prontos para isso. Eu acho que tem que desenvolver o estado, desenvolver o futebol dentro do estado para que o time daquele estado tenha condição de crescer e, em pé de igualdade, disputar com os outros, né? A gente vai ver o mundo afora e nenhum lugar tem isso. A gente aqui fala, porque o time de repente está com um problema financeiro, mas está com um problema financeiro pela organização, pelo sistema é assim. Se a gente não melhorar o sistema, vai continuar com problema, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Essa é a minha opinião. Então, por isso eu acho que são algumas coisas que se fazem de repente no Brasil, mas não se toca no todo. A gente não vê o futebol com um problema, o todo. A gente vai em alguns pontos e tenta naquele ponto solucionar um problema que na verdade está conectado com todos os outros problemas que nós temos. Então, assim, é um problema sistêmico. Você tem que olhar pelo futebol como um todo e tentar resolver o problema como um todo, não só em uma ponta. Então, eu acho que isso não adianta, na minha opinião, você fazer isso, liberar, sendo que o problema é maior que isso. Por isso eu concordo que não deveria sair do Estado. O Roque Júnior não está errado, não, mas ocorre o seguinte, há certos problemas, isso em todas as partes esportivas, social e tal, que você não pode tentar resolver tudo, você não vai resolver tudo de uma hora para outra. Você tem que tentar, aos poucos, acertar as coisas para alguns clubes irem até a falência, para eles sobreviverem. Algum disso vai ser resolvido. O Brasil é um país inteiramente desequilibrado, do ponto de vista político, financeiro, social. Há estados muito pobres, estados ricos. Então, você de alguma forma tem que fazer, aí como o Roque falou, então, tapar ali o furinho aqui, mas é isso mesmo. Esse país você tem que fazer isso. Senão, você vai arrasar tudo, não vai resolver nada também. É uma coisa de louco. O Brasil é desequilibrado, com 1000 problemas a resolver em todos os setores, e você não pode... As soluções radicais levam a, talvez, problemas se radicalizarem ainda mais agora. Cada um tem a sua opinião. Bom, e com isso a gente encerra a pesquisa lembrando a você. Você acha certo que os clubes mandantes não possam jogar fora de seus estados no Brasileirão? Aqui foram 2 votos para o sim, um de cada jornalista, 2 votos para o não, um de cada jogador. Eu diria que não, mas vamos aguardar aí. facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e no nosso WhatsApp 21 971489270.